E sobre esse ataque ao STF, esse ataque à democracia, nós conversamos agora com o jurista e professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Professor, o estímulo do ódio às instituições democráticas e, mais fortemente, ao STF por alguns políticos, por algumas lideranças religiosas, é o grande responsável por ataques como esse de ontem em Brasília? Eu não tenho dúvida, esses líderes políticos e religiosos é quem vão estimulando o surgimento de um circuito afetivo em parte da sociedade que normaliza a violência política e o terrorismo como se fossem condutas cotidianas, ou amenas, ou aceitáveis, né? Ou desatinos, como disse uma autoridade pública hoje, né? Então, na realidade, tem que haver uma forte reação das pessoas responsáveis nesse país, das pessoas dotadas de um mínimo de moralidade, né? Sendo, vamos dizer, de forma absolutamente contrária e não aceitando esse tipo de prática violenta no interior de uma democracia. E pode existir alguma relação entre esse ato que aconteceu ontem e o 8 de janeiro e também aí o gabinete do ódio? Tem que se investigar, né? Isso não dá para se afirmar a priori se no plano jurídico há uma relação consequencial. O crime de golpe é um crime empreendimento. Ele é um iter, é um roteiro de atos, não é um ato isolado, né? Para mim, esse roteiro que se iniciou no Brasil nas manifestações em frente aos quartéis, se fossem manifestações democráticas, se realizaria em frente ao Congresso, não em frente ao quartel, que obviamente se solicitava ou se reivindicava ali a intervenção militar inconstitucional e golpista. Era isso. Ou seja, se reivindicava o golpe. Ali se inicia as primeiras manifestações e mobilizações, a meu ver, em favor do golpe. Depois houve manifestações na internet, a criação de uma certa rede de pessoas e robôs com a finalidade de estimular o ódio, estimular a violência contra instituições do Estado, em especial o Supremo Tribunal Federal, que não à toa é a instituição incumbida de ser o guardião da Constituição da República e da democracia constitucional, né? Portanto, não é à toa que o Supremo atacar o Supremo é forma de atacar diretamente a Constituição e a democracia constitucional. E isso Depois reforça. houve Desculpa, pode a falar. prática, se elaborou decretos interventivos e de exceção, minutas de decretos por parte do governo, e depois houve atos terroristas em aeroporto, etc. e tal, de Brasília, e se findou com o 8 de janeiro. Se esse ato terrorista de ontem tem a ver com isso no plano jurídico, no plano filosófico-político, eu não tenho dúvida que tem a ver, porque foi um ato estimulado por esse circuito afetivo criado por essas lideranças que eu falei. Mas no plano jurídico, para ver se há correlação entre o ato de ontem e o 8 de janeiro, tem que investigar, é o que a polícia está fazendo. Muito bom. Isso reforça aí que não pode haver anistia aos criminosos do 8 do 1, já que a gente está falando do plano político também? Eu não tenho dúvida, né? Desde ontem, o parlamentar que não se opôs ao projeto de lei de anistia vai estar indiretamente confessando que ele coonesta, né, que ele apoia a prática de terrorismo no país como método político. Quando você tem um governador do estado que diz que falta liderança dura no país, por isso é que se comete terrorismo, sem ele se colocar de forma absolutamente contrária ao projeto de lei de anistia, porque governo não é só executivo, governo é legislativo também, né? Isso demonstra uma forma de querer amenizar a conduta terrorista que houve ontem. Eu gostaria de ver esse governador do estado se colocando aí pela dureza na reação contra atos de violência política, inclusive não se anistiando quem cometeu ato de violência política, porque não há forma mais, vamos dizer, fraca, né, tíbia, de lidar com a violência política do que anistiando atos de violência política. Então, espero que ele seja contra a tibieza em qualquer lugar, em qualquer poder, para ser coerente. Eu espero, aguardo uma manifestação do governador Caiado contrária à lei da anistia para ele poder ser coerente. Então, eu acho que esse tipo de declaração, na realidade, foi muito sério. Veja no governo do Distrito Federal ontem, a vice-governadora declarou claramente, falou na entrevista coletiva que eles não poderiam dizer nada em relação, não poderiam qualificar o ato
terrorista que houve, nem como terrorista o ato foi qualificado por ela, porque disse que como governante teria que se conter. Mas o chefe dela, o governador de estado, não deu 5 minutos do atentado, já foi falar que era suicídio. Pode até ser que seja suicídio mesmo, né? Mas se ele tinha esse dever de contenção, é o que disse a vice-governadora dele, como é que ele vai a público usar de um discurso de suicídio para querer amenizar o ato terrorista que houve ontem? Nas Torres Gêmeas, quando houve aquele ato terrorista contra as Torres Gêmeas, houve ato suicida. Os terroristas se suicidaram quando jogaram o avião contra aqueles prédios. É normal haver suicídio em atos terroristas. O suicídio não quer dizer algo alternativo ao terrorismo. Muitas vezes é algo que comprova o terrorismo. É uma questão secundária no sentido político agora do país. O que é importante é evitar a prática de novos atos terroristas, e não é com esse tipo de assodamento de governadores que nós vamos garantir esse tipo de prática. E mais do que isso, quando há essa descoordenação no governo do Distrito Federal, a vice-governadora fala algo absolutamente em oposição ao que falou o governador do Distrito Federal, mostra uma ausência de coordenação que mostra que está em risco a segurança de Brasília. O governo federal precisa pensar em medidas para poder garantir segurança à cidade de Brasília. Hoje há um risco evidente de segurança institucional por uma absoluta falta de coordenação no governo do Distrito Federal. A cidade, ao STF, ao presidente Lula. Professor, por último, como defender a democracia quando a gente lida com ataques como esse? É muito difícil. Há mais de 100 anos, o direito constitucional e a teoria do Estado debate isso. Você teve, por exemplo, grandes juristas na década de 30, como Karl Loewenstein, que chegaram a defender a decretação pelo Poder Executivo Democrático de estado de exceção para suspender os direitos dos extremistas na defesa da democracia, na época contra o nazifascismo. É uma atitude muito radical. O Brasil não fez isso. Até agora o Brasil tem conseguido conter a violência política dentro dos marcos dos direitos humanos e da Constituição. Existem dúvidas e críticas com relação a esse ou outro procedimento, como há em relação a, vamos dizer, uma crítica ao processo penal brasileiro em todo o sistema de justiça brasileiro. Não há nada de especial na conduta do ministro Alexandre ou do Supremo Tribunal em relação, vamos dizer, aos vícios que tem o nosso processo penal, o nosso modo de agir da justiça penal. Não há nada de exceção na conduta deles. Como regra geral, nós temos reagido aos avanços da violência extremista através do judiciário, de inquéritos e processos penais, com direito de defesa, com alguns ou outros erros, a meu ver, mas que são próprios do fato de termos seres humanos ali, não semideuses, que também erram. Então, eu acho que é isso. Por enquanto, o Brasil está conseguindo conter os avanços da violência através de métodos democráticos, que é o que eu acho que deve haver. Nós devemos usar a lei. Agora, no plano social e político, é onde há as condutas mais graves. Nós temos um procurador-geral que qualificou como um mero desatino o ato terrorista e violento que houve ontem. Nós temos um governador de estado como o governador Caiado querendo culpar o presidente da República, que foi vítima do 8 de janeiro. É o governo dele que queriam derrubar em 8 de janeiro e é o governo dele que querem derrubar com esse tipo de ato terrorista de ontem. Nós temos críticas feitas por um pastor ao ministro Alexandre, que foi a grande vítima de ontem. A ideia da bomba era atingir o Supremo e a pessoa do ministro Alexandre. Ou seja, culpabilizar a vítima, culpabilizar o governante eleito, tudo isso é forma de querer falar que apressadamente que foi suicídio, como se suicídio significasse, o fato de ser suicídio significasse que não foi terrorismo. Não, ao contrário, Então, na realidade, tudo isso é forma de não querer, vamos dizer, se colocar contra esse tipo de prática violenta e terrorista como na política, querendo normalizar a prática de terrorismo de extrema-direita. Isso é muito grave. É importante que o público saiba que esses líderes políticos e religiosos estão perigosamente se aproximando de práticas terroristas na medida em que amenizam o caráter extremamente que esse tipo de ato, negativo que esse tipo de ato tem para a nossa democracia. Com certeza. E a defesa da democracia demanda que estejamos sempre atentos. Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa noite.